Olá a todos, vamos iniciarmos mais uma aula e a aula de hoje é sobre grandezas. É um assunto muito simples. Grandeza é tudo aquilo que pode ser medido, contado, aumentado ou diminuído. Vamos ver alguns exemplos. Olá pessoal, na aula de hoje vamos falar sobre grandeza inversamente proporcionais. Mas antes, vocês vão saber o que é uma grandeza. A gente vai estudar a diretamente e a inversamente proporcional. Isso que está na tela são exemplos de grandeza. O comprimento, a área, o volume, a massa, tudo o que está na tela são exemplos de grandeza. Existem algumas grandezas que não possuem nenhuma relação entre si, ou seja, elas não dependem uma da outra. Exemplo: a idade de uma pessoa e sua altura. Essas duas grandezas são independentes, não dependem uma da outra. Ou a massa de uma pessoa e o número que ela calça. São duas grandezas. Massa, né, de uma pessoa e o número que ela calça. São grandezas independentes. Legal. O que acontece com a ASL, grandezas que possuem uma relação de proporcionalidade entre si, fez a pergunta. Quando são proporcionais, podemos classificá-las em diretamente ou inversamente proporcionais. Tranquilo? Vamos ao exemplo. Suponha que uma doceira faz 25 docinhos em 10 minutos. Se ela manter o mesmo ritmo de produção em 20 minutos, ela fará 50 docinhos. Observe. 25 docinhos, 10 minutos. 50 docinhos, 20 minutos. 75 docinhos, 30 minutos. Entenderam? Então, aí existe a proporcionalidade. A cada 10 minutinhos que se passa, essa doceira faz 25 docinhos. Um outro exemplo. Imagine agora que um produtor rural tem uma produção anual de frango de cerca de 18 toneladas. Em 6 meses, ele terá apenas 9 toneladas. Então, 18 toneladas, tranquilo? Um ano. Né? 18 toneladas corresponde a um ano, que é anual, 12 meses. 9 toneladas passou a ser 6 meses. E se eu diminuir mais uma vez, certo? Tranquilo? A quantidade de tonelada ficou 3, vai ficar 2. Então isso aí também você observa que está tendo uma relação de proporcionalidade. 18 está para 12. Tranquilo? Nessa coluna da tonelada, ele está indo, aí foi 18, está para 12, 9 está para 6 e 3 está para 2. Tranquilo? Você observou que no exemplo da produção de frango, quanto menor o tempo em meses, menor será a quantidade de tonelada de frango produzida. Observa aqui, ó. Aqui é o tempo. O tempo começou 12, depois passou a ser 6 meses, depois passou a ser 2 meses. Aí você observa para a outra coluna, que é a de tonelada, 18, depois passou a ser 9 e passou a ser 3. Diminuiu. Tranquilo? Sim. O que isso quer dizer?
Dizemos que duas grandezas são diretamente proporcionais quando, ao aumentarmos uma, a outra também aumenta. E, ao diminuirmos uma, a outra também diminui. Então, você observa que nesses dois exemplos, estamos diante de grandezas diretamente proporcionais. No exemplo aqui da doceira, ela aumenta o tempo, logicamente, que está aumentando a produção de docinhos. Era 10 minutos, 25 docinhos. Aumentou o tempo, passou a ser o quê? 20 minutos. Então, aumenta a quantidade de docinho. Então, nesse exemplo, estamos trabalhando com a grandeza diretamente proporcional. No caso aqui da produção de frango anual, diminui o tempo, diminui a produção. Diminui o tempo, diminui a produção. Então, é também um exemplo de grandeza diretamente proporcional. Tranquilo? Dando continuidade. Outros exemplos de grandezas diretamente proporcionais. A quantidade de fotocopiadas em uma gráfica e o tempo necessário. Certo? A quantidade de fotocopiadas em uma gráfica e o tempo necessário são grandezas diretamente proporcionais. Se eu precisar aumentar a quantidade de fotocopiadas, logicamente que eu tenho que aumentar o tempo. Distância é em quilômetros e os litros de combustível necessariamente para percorrê-lo. Então, quanto mais eu andar, mais eu vou ter um gasto em relação ao combustível. Então, são diretamente proporcional. Você tem que observar o seguinte: se uma grandeza aumentar e a outra grandeza também aumentar na proporção, elas são diretamente proporcionais. E se uma grandeza diminuir e a outra diminuir também, elas são diretamente proporcionais. Mas há grandezas que possuem uma dependência inversa. Quando uma grandeza aumenta, a outra diminui, e vice-versa. Se uma diminuir, a outra vai aumentar. Vamos pensar na construção de um prédio, certo? O tempo para que a obra fique pronta depende do número de pedreiros. Quanto mais pessoa trabalhando, menos tempo vai levar para a conclusão da obra. Vamos lá? Da mesma forma, quanto menos operários tiverem, mais tempo vai ser preciso para determinar a construção. Tranquilo? Aí está a relação, né? Você pode colocar um operário, 20 dias. Digamos que eu fosse colocar no tempo. Certo? 2 operários, 10 dias para fazer uma determinada obra. Mas se eu contratar 4 operários, eles vão levar apenas 5 dias. Você observa que uma grandeza, no caso aqui a primeira coluna, ela está aumentando, que a quantidade de operário era 1, passou a ser 2, depois passou a ser 4. Observa lá o tempo, vamos pegar aqui o tempo, era 20 dias, vamos pegar aqui, vamos caracterizá-lo aqui, denominá-lo 20 dias, quando era um operário, quando foi 2 operários passou a ser 10 dias, e quando passou a ser 4 operários passou a ser apenas 5 dias. Tranquilo? E o que acontece quando isso ocorre? Dizemos que as grandezas são inversamente proporcionais, porque uma aumenta, a outra diminui, ou vice-versa, uma diminui e a outra aumenta. Vamos a mais um exemplo. Vamos imaginar agora uma aluna que faz uma prova valendo 10 pontos com 30 questões. Quanto menos pergunta ela errar, maior será a sua nota. A cada 3 erros, ela perde 1 ponto. Observe aí. 3 está para 9, certo? 6 está para 8
e 12 está para 6. Você percebeu que quanto mais erro ela comete, sua nota vai ficando menor, certo? Se ela cometer 3 erros, a nota dela é 9. Se ela cometer 6 erros, a nota dela é 8. E se ela cometer 12 erros, a nota dela é 6. Tranquilo? Vamos mais a um outro exemplo. Suponhamos agora que um carro faz um percurso em 40 minutos numa velocidade de 100 km por hora. 100 km por hora significa que a cada hora ele se movimenta 100 km. Se a velocidade fosse de apenas 80 km por hora, o mesmo percurso seria feito em 50 minutos. Então, você observa o seguinte, tempo e distância, né? 40 minutos, ele percorre 100 km por hora. Aumentou o tempo, né? No caso aí, velocidade. Que agora vai ser 80 km por hora, o tempo está aumentando. Se diminuir a velocidade, o tempo aumenta. Velocidade e tempo são inversamente proporcionais. Então, quando ele estava a uma velocidade de 100 km para fazer um determinado percurso, fazendo determinada distância, ele fez essa distância em 40 minutos. Só que na outra linha ele diminui a velocidade. Se ele diminuir a velocidade, o tempo vai aumentar. Então, essas duas grandezas, velocidade e tempo, são inversamente proporcionais. Aí você pode pensar assim, vamos começar. 80 km por hora, 50 minutos. Eu aumentei. De 80 passou a ser 100 km por hora, fazendo o mesmo trajeto. Então, o tempo vai diminuir. Então, essas duas grandezas vamos lá colocar nas nossas mentes. Tempo e velocidade são inversamente proporcionais. Se eu aumentar se eu aumentar a velocidade, o tempo diminui. E se eu diminuir a velocidade, o tempo vai aumentar. Tranquilo? Mais um exemplo. Em um canil, 4 cães consomem uma determinada quantidade de ração em 18 dias. Se o número de cães aumentasse para 6, a mesma quantidade de ração seria consumida em apenas 12 dias. 4 cães, 18 dias. Eu aumentei a quantidade de cães. Logicamente que a quantidade de ração vai diminuir a quantidade de ração para os dias. Se 4 era 18, 6 cães, essa ração só vai dar o consumo de 12 dias. E se eu aumentar mais uma vez a quantidade de cães, passando a ser 8, vai diminuir a quantidade de rações, que nesse caso vai ser 9. O consumo vai dar apenas para 9 dias. Tranquilo? Então, duas grandezas são inversamente proporcionais quando aumentarmos uma, a outra diminui. Ou diminuímos uma, a outra aumenta. Esse é o nosso conteúdo. São os dois tipos de grandezas que são proporcionais, né? Que existe uma relação de proporção. É a diretamente e a inversamente. Repetindo. A diretamente, quando uma grandeza aumentar, a outra aumenta, ou quando uma diminuir, a outra diminui. E a inversamente, professor, pelo próprio nome, né? Se uma grandeza aumentar, a outra diminui. E se uma grandeza diminuir, a outra aumenta. É o exemplo aqui dos cães. Você observa que eu tenho uma grandeza cães, quantidade de cães e a quantidade de ração consumida, né? Então, 4 cães, 18 dias. Eles consomem uma determinada ração em 18 dias. O exemplo aqui aumentou. Era 4, passou a ser 6. Aí você observa que vai diminuir a quantidade de dias. Aí aumentou novamente para 8 cães. E diminui novamente para 9 dias. Isso que é a relação inversa. Uma aumenta e a outra diminui. Tranquilo até aí?
Espero que todos tenham entendido o conteúdo da explicação. Quando é que uma grandeza é diretamente proporcional e quando é que uma grandeza é inversamente proporcional. Tranquilo? Um grande abraço a todos e até o próximo encontro.